Graça e paz, meus amigos. Está entrando no ar mais um programa Profetizando Vida do Comiba. E hoje vai ser daqui, ó. Ministério Boas Novas. Vem conosco, em nome de Jesus. Vem conosco. Bora, vem com a gente. Já está lá nos aguardando. Nosso bispo João Carlos, a nossa pastora Elisa. Hoje a entrevista vai ser com esse casal lindo e abençoado, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Esse é o Comiba. Comiba que tem abençoado o bairro Antonina. Em nome de Jesus vai ser mais um programa com a glória do Senhor, né, pastor Eduardo? E para abençoar a sua vida, que nós vamos profetizar vidas neste lugar. Queridos, graça e paz, nós estamos entrando no ar novamente com o programa Profetizando Vida do Comiba. E hoje vai ser aqui da Congregacional Boas Novas, Bispo João, pastor Elisa, né? Bênção de Deus aqui no bairro do Rio, né, pastor Eduardo? É verdade, fazem parte do Comiba, do Conselho de Prazer, aqui do bairro Antonina, e tem nos ajudado aí profetizar e alcançar vidas para o Reino dos Céus. Beleza. A gente vai começar com uma pergunta simples, né? Perguntar ao nosso amado amigo Bispo João, como que o senhor conheceu a amada? Ah, sim. Foi um dia muito especial. Foi mesmo, pastor? Sim, porque fomos unidos pelo evangelismo da madrugada. Eita, que beleza. Então foi marcante porque nós estávamos entendendo que a nossa união não era só física, mas também espiritual, para trazer benefício para o reino. Porque quando um casal é ligado, o reino ganha e o inferno perde. Então, com isso, nós já estamos caminhando para 34 anos de casado e 36 juntos. Com essa carinha jovem, louvando o nome do Senhor. E estamos aqui esse tempo juntos e descobrimos que o nosso propósito era o mesmo. Glória a Deus. Pastor Elisa, você lembra desse dia? Você viu esse homem bonito, se apaixonou, ele brilhou. Você acredita que quando eu fui para conhecê-lo, ele já era compromissado, tá? Eu fui para conhecê-lo, ele já era compromissado. É mesmo? Mas Deus falou comigo. Deus falou assim, não é ela. Continua na posição. E Deus começou a falar no meu coração, eu não estou unindo por unir, porque eu não faço união de pessoas. Eu uno propósito. E ali, no decorrer, eu fiquei apaixonada à primeira vista. Foi amor à primeira vista, né, João? Eu não gostava. Eu vim com a minha mãe na igreja Catedral do Louvor, estava lá João, novo convertido. Eu já tinha uns 2 anos no Evangelho e ele era novo convertido. Eu também discipulei ele, tá, gente? Foi verdade. Discipulei muito, ensinei, falei, olha, não é isso, é assim, a roupa tem que ser assim. Que benção. E, pra glória de Deus, nós estamos aqui. Maravilha. Eu não gostava dela, eu muito apaixonado, não é que isso? Tá vendo como Deus muda? E esse encontro foi tão proposital que está durando e vai completar 34 anos. Formando uma família e um ministério junto, né? Como ele disse, ele nem olhava pra mim. Não tinha nenhum interesse. Eu era muito magrinha, eu era sem interesse como sem graça. E eu lembro que teve um dia que ele me levou em casa e a gente parou assim na porta, assim na minha casa, tinha uma janelinha assim na porta, aquelas casas que tem aquela janelinha, aí sem querer ele me deu um beijo, aí foi um beijo assim, aí na mesma hora quando minha mãe abriu a porta e falou, agora eu vou pedir sua mãe para namorar em casa. Foi livre, espontânea pressão. Isso. E foi muito assim maravilhoso. E é importante, lembrar e falar que o namoro, as coisas começam certo, vai terminar certo. Então o nosso namoro, nosso noivado foi na santificação, na santidade, porque na minha família não tinha ninguém crente, mas eu precisava aprender os princípios. Então os jovens precisam aprender os princípios. Fazia culto na minha casa, eu levava ele, vamos lá, aí era até fogo, levava ele. Ô carinho, ô glória. E isso foi lapidando o vaso, Deus foi lapidando. E todo mundo dizia, João não tem cara de pastor.
E aí, Deus pega as coisas que não são para se tornar, né? Nem eu esperava também, mas Deus faz milagre, aleluia. E Bispo João, vão se completar 34 anos, né? E Deus deu 2 heranças para vocês, né? Exatamente. 2 heranças. 2 filhos maravilhosos, né? Que desses 2 filhos, que é o João Gabriel e o Israel, e cada um agora nos presentearam com 2 netos cada um, rápido. 4 netos, ou seja, de 2 do casal. Hoje, considerando as notas, são 10 pessoas agora. Uma van. Se cumprindo o Salmo 128, e verás o filho dos seus filhos. E crescer e multiplicar, né? Então todos 2 na Inglaterra, não é isso? Na Inglaterra, o mais velho já é presbítero com 27 anos, da Assembleia de Deus. Continuando o legado do senhor e da pastora Elisa lá em outro país, né? Isso. Como é bom a gente ver o fruto, né, dos nossos filhos, né, sendo gerado, ver o trabalho que vocês tiveram, né? Ver que valeu a pena cada choro, cada lágrima, né? Ver, Deus também está usando eles lá. Como que é isso? A pastora Elisa teve lá agora por tempo, foi, pastora? Mas antes de ela fazer esse comentário aí, já tivemos 2 vezes. Eu quero deixar assim registrado que nós não, assim, até a idade adulta, 18 anos, os filhos não andavam para lugar nenhum sozinhos, só debaixo da nossa doutrina e ensinamento. E hoje o mais velho tem a mesma unção, tanto é que fundou uma igreja lá na Inglaterra, com 28 anos, local, igualzinho que nós fizemos aqui, abaixo da vontade de Deus. Ele também fundou um ministério lá, só que a Assembleia, né? A denominação, mas a gente vê que realmente o que a pastora Elisa falou antes, Deus une propósito. Por isso que deu certo, né? Quando Deus realmente ele percebe propósito, os propósitos estão alinhados com os planos dele, os propósitos dele, não tem como dar errado. Ainda o inimigo tenta, isso faz parte da nossa caminhada, o inimigo ele tentar se colocar no caminho, desviar a nossa atenção, mas quando nós estamos focados no propósito, ao propósito de Deus, alinhou da terra, está alinhado no céu, aí com certeza as coisas acontecem, flui, no nome do Senhor é glorificado, como está sendo glorificado lá na Inglaterra, por 2 pessoas que foram geradas aqui no Brasil e levou esse evangelho tão abençoado para a Inglaterra. E os nossos planos era para que os nossos filhos continuassem o ministério. Só que aqui na nossa igreja, no Brasil, nós não consideramos monarquia, irmãos. Nós não fundamos igreja para os nossos filhos. Nós fundamos a igreja para a ordenança do céu, mas quem vai dar continuidade é aquele que Deus escolher, né? Colocar, porque normalmente são os pratos da casa, os discípulos da casa, né? Porque o nosso desejo é que o nosso ministério nunca caia. Amém. Então isso aí é bom deixar bem registrado, que nós não estamos construindo nem montando impérios para nós nem para a nossa família. Ainda falando de filhos, né? Aproveitar, falando de filhos, quando meus filhos decidiram, né? Primeiro o mais velho decidiu ir, depois o mais novo também, uma semana antes, 15 junto, acabou comigo, né? Fiquei, imagina uma mãe, e não é ali, não é dentro do Brasil, são 2 dias praticamente de viagem. E aquilo, acho que o João me acompanhou, porque eu fiquei muito abatida, muito triste, né? Porque aquele sentimento é mãe, é uma ligação muito forte. Mas Deus foi usando pessoas para falar comigo. Inclusive, né, João, uma irmã que ela é da igreja Bola de Neve. Ainda me espera até que vem, né? E essa irmã chegou para mim e falou assim: olha, acalma o teu coração, fique tranquila, sabe por quê? O Brasil é pequeno para os seus filhos, que Deus tem para eles. Falei, porque graças a Deus, meus filhos não foram para lá para ganhar dinheiro, porque graças a Deus aqui eles tinham uma estabilidade, tinham uma casinha própria, cada um, né? O outro estava fazendo engenharia, o outro era engenheiro mecânico, então aqui eles tinham uma formação deles, não tinha necessidade de ir para lá, como muitos hoje ainda interrogam, meu Deus, por que esses meninos foram para lá, tinha uma estabilidade aqui, papapá. Não, a gente vê que tem propósito de Deus, e como ela disse, o Brasil é pequeno, que Deus tem para fazer com eles lá. E um testemunho, né, que eu vejo também que tudo é Deus. Aleluia. O Israel,
ele é o único brasileiro da faculdade dele. Ele estava falando, mãe, eu não consigo entender isso. Ele fala inglês bem, né, que é o mais velho, que está se preparando para ser pastor. Ele passou numa faculdade de TI lá, o único que é brasileiro, e ele fica assim, mãe, eu fico assim apavorado, porque não tem um brasileiro e Deus me colocou ali naquele lugar. Falei, para glorificar o nome do Senhor. Toda a glória seja dada a Ele. Aleluia. Então, isso vai confortando nossos corações, né? Vai trazendo... E nossos filhos não são nossos, né? É verdade, mas o João tocou em algo muito importante. O Senhor não nos deu filho para nós. Quando você olha esse aspecto e começamos a observar que o Salmo 127 diz, e nós estamos no meio da família, né? E esse mês é muito importante a gente tentar levar ao seio da família a importância de ter filhos, uma família estruturada na palavra do Senhor. Amém. Por quê? Porque filho ele é como nós temos a aljava, né? Por isso o Salmo 127 diz, bem-aventurado, né? O homem que enche a sua aljava. A aljava, ele coloca ali as suas flechas, que são nossos filhos, e nós direcionamos os filhos. Porque nós temos o arco nas nossas mãos, os filhos são as nossas flechas, assim que vocês fizeram com os meninos. Vocês colocaram ele no arpão, no arco, direcionar. Às vezes os filhos não entendem, né? Porque para você direcionar a flecha, você precisa trazer para trás, puxar. E esse puxar é você retendo algumas coisas, né? Você prende algumas coisas. Mas os filhos muitas vezes não entendem você prender ele, segurar um pouco, trazendo ele para trás para dar mais força, mas quando soltar, ele tem uma direção certa. E isso que aconteceu com o menino. Vocês ali trouxeram eles ao seio de vocês, prenderam, ensinaram, deram a doutrina, deram o ensinamento, depois que não soltar, estiveram no alvo certo e hoje estão produzindo. Está cumprindo o que o Salmo diz, né? A flecha saiu, alcançou o alvo e agora... E algo importante que eu quero deixar registrado aqui, nós, pais, nós temos que planejar a vida dos nossos filhos, ainda que Deus tenha o poder soberano de mudar, mas nós temos que planejar. E eu e a pastora Elisa, nós fizemos um planejamento com eles. Olha, 12 anos vocês vão ter 6 anos para batizar, os dois. E eles decidiram que foi exatamente com 18 anos vocês vão tirar a carteira de habilitação, dar um carrinho velho para cada um. Os dois. E 21 anos casados, os 2 filhos. Fizemos esse planejamento com eles. E assim nós concluímos como se a nossa missão de pai, né, de mãe, de pastores também, porque nós somos os pastores dos nossos filhos. Amém. Então nós somos referências para eles, somos bases, já falamos para eles. A hora que eles quiserem voltar para o Brasil, eles têm a base deles aqui. Então, para eles, pastor Eduardo, eles se sentem seguros. Sabendo que tem uma base. Exatamente, eles não desistem quando vem a dificuldade, porque eles veem a nossa dificuldade e em momento nenhum desistir. Eles têm que entender que eles saíram do porto seguro. Isso. Aqui na realidade não é Inglaterra, aqui é o porto seguro. Aqui é da onde eles embarcaram e desembarcaram em outro país, mas aqui é o porto seguro. Aleluia. Então isso é importante e que o Bispo João falou, eu queria até levar a mente dos pais que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, uma coisa muito importante. Esse planejamento, planejou a vida dos filhos, é aquilo. Os nossos planos são feitos, mas Deus ele vai deferir. Deus ele vai dar a ordem final. Mas uma coisa é importante, isso é muito importante para os pais que estão nos assistindo agora, pais obreiros da casa do Senhor, que têm seus filhos. E isso é muito importante porque filho de crente não é crente. Não. Tem que entender que vai chegar uma data limite que nós temos que fazer ali a profissão dos nossos filhos. Nós temos que direcionar ele. Às vezes o filho cresce na casa dos pais, porque os pais é um pastor, é um presbítero, diácono, é um obreiro da casa do Senhor, uma mãe, e vai crescendo e não tem aquela profissão de fé, não chega diante do Senhor, e isso é importante. Então isso é importante para os pais que estão nos vendo, nos ouvindo agora, e tem que chegar a esse limite, fazer a profissão e fazer com que as águas batismais venham cumprir o mesmo propósito para que eles venham ter um direcionamento. Glória a Deus, exatamente. E eu quero só também frisar
que o casal, pai e a mãe, tem que viver em harmonia, em concordância. O filho não pode observar que o pai e a mãe não estão harmoniosos, em concordância. Então isso é importante. Aquilo que a gente não concorda, a gente tem que estar dialogando, conversando, mas os filhos têm que sentir segurança através do pai e da mãe e saber que eles ali, né, querem o melhor para eles. E dentro disso, eu observo, né, que nós tivemos a oportunidade de ir lá. Eu já fui 2 vezes. Só foi uma, não quero voltar. Fiquei na casa deles. Eu estive ano retrasado e ano passado. E o que eu pude observar, da mesma forma que João me trata, eles tratam as esposas. Sabe, aquele marido é amor, é carinho, é ajudando, é cuidando, o mesmo que João fazia. Eu fiquei só observando, falei, meus filhos, como vocês fazem igual seu pai. E glória a Deus, eu falo para ela, olha, vocês são bênção para ele, mas vocês também receberam uma bênção muito grande. Eles cuidam da casa, eles cuidam da filha, cozinham, e acordam de madrugada e ficam com criança, ajuda mesmo. Foram pais novos. Igual o que João é comigo, a forma dele me tratar é a forma que ele trata, eles tratam as esposas. Então a gente tem o Israel, o mais velho, e o João Gabriel. E aí, o Israel teve um filhinho, duas filhas. A Zoe e a Luísa. A Zoe. Que nasceram lá, Zoe e Luísa. Manda um abraço para elas, esse programa vai chegar lá. Com certeza. Minhas lindas, Zoe e Luísa. Maravilha. Deus abençoe toda a família linda. Amo muito. Estão lá na Inglaterra. Bispo João e Pastor Elisa, quando nasce o ministério das Boas Novas? Nós somos defensores da família. Quem é defensor da família, a igreja nasce aonde? Na família. Dentro da casa, dentro da família, dentro do lar, na garagem. Começamos ali os cultos no lar, né? E foi crescendo. Quando isso? Foi em 2000. Ano 2000. E quando a gente percebeu que a nossa chamada, o ministério, já estava na data determinada, nós alugamos uma sala na Ponte Seca, onde tem um monte de salinhas ali na Ponte Seca, e ficamos lá 1 ano, até que, né, a nossa ousadia, determinação, que isso é importante, passamos por esse terreno abandonado, cheio de lixo, mal cheiroso. Nós demos 7 voltas nesse terreno. Oh, glória a Deus! 7 voltas! E determinamos que aqui nós iríamos, né, fundar, colocar a pedra fundamental da igreja, congregacional Boas Novas. E aqui nós começamos em 2002. 2002. Vocês vão ver daqui a pouquinho aí as fotos aqui do terreno, né? A tenda azul onde começou tudo. Daqui a pouco vocês vão ver. A gente vai colocar as fotos para vocês aí. Glória de Deus. Continua, meu pastor. Então nós começamos aqui e foi um grande desafio. O ministério tem que ser desafiado. Aquele que é chamado por Deus, nós precisamos seguir esse processo de desafio, porque nós começamos num terreno que não era nosso. Começamos, né, num local que a gente não tinha recurso, estava desempregado, né? Estava chegando de Nova Iguaçu, né, com a ordenança divina, e nós chegamos aqui nesse terreno e começamos, né, a começar a obra, e tivemos, na legalidade, procurar o dono. E quando eu procurei o dono, né, o Dr. Maurício, ele dizia, você paga uma taxinha lá, quando você tiver dinheiro, vocês compram o terreno. Isso foi em 2002. Ficamos de 2002 até 2021. O que nós tínhamos em 2021? Pandemia, igreja vazia, sem membros, sem recursos. Até que Deus abriu uma porta, nós recebemos algo da parte de Deus na nossa vida pessoal. Nós semeamos na entrada do terreno, e através dessa entrada do terreno nós fizemos 50 parcelas de R$3.000. Ele aceitou. E nós estamos na 41ª, 41ª. Só falta 9 parcelas neste lugar. Isso aí é profético. Aleluia. É quando você chega no 40, a partir do 40 em diante, é saindo do deserto. Glória! Você vê que até a própria pandemia provocou isso. Foram 40 dias, tinha que ficar escondido dentro de casa. Então o 40 não é qualquer coisa.
né? Não que nós somos numerológicos, mas nós entendemos muito essa parte numeral da Bíblia, porque esse 40 que vocês passaram foi o deserto. Amém. De 41 para lá vai ser agora encontrar aí os ribeiros, né? As fontes, com certeza vai começar agora a brotar água em nome de Jesus. Isso, nesse intervalo, nós estamos aumentando a igreja para um povo que ainda vai chegar. Vai chegar. Visão futurística, né? Um povo, porque a gente, né, por um plano de Deus, passamos a conhecer um engenheiro e falamos do projeto, ele fez o projeto, nós estamos na 9ª parcela para pagar o projeto, ele já fez as galerias. Pastor Vítor João, esse povo que os nossos olhos não estão vendo, não temos notícia de nada, isso aí está inserido no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 17. Jesus ele faz 3 orações. A primeira oração ele faz por ele mesmo. Ele ora ao Pai, ele está cumprindo o seu ministério, diz: Pai, minha hora está chegando, está acabando o meu tempo. Devolve para mim aquela glória que eu tinha com o Senhor, quando estávamos juntos, né? Desde a fundação. Devolve essa glória para mim. Então Jesus ele ora por ele. Orando por ele, ele vai começar agora a orar pelos discípulos que já tinha recebido a sua palavra. Aqueles que seriam agora que iria propagar e alcançou cada um de nós que estamos aqui. Amém. Então Jesus ele ora pelos discípulos e diz: ó Pai, eles receberam a sua palavra, estão pregando a sua palavra, mas porém, pelo fato de eles receberem a sua palavra, gerou para eles grandes inimigos, muitos inimigos se levantaram. Mas porém eu não peço que o Senhor tire eles do mundo agora, mas faça com que eles venham, com essa palavra, venham alcançar outras pessoas que ainda estão para ser inseridas. É essa a visão. Amém. Que Jesus teve, passou para os discípulos, para que os discípulos estivessem. Eles não estavam vendo quem viria, mas Jesus disse, eles falaram: olha, óbvio, nós vamos orar por eles, para que através deles, outros que vão ser acrescentados, que vão ser inseridos nesse rebanho, nesse aprisco, vão vir. Mas não tinha visão de nada. Essa é a nossa visão futurística de pessoas que vão vir para Pastor, devido à nossa obediência, nós estamos residindo em Nova Iguaçu. Devido à nossa obediência ministerial, a nossa vida, ela começou, né, dentro da vontade de Deus, as coisas acontecerem. Então eu quero deixar aqui um alerta para vocês. Calma aí. Daqui a pouco você fala. Tá bom. Vamos para os nossos comerciais. Glória! Tá bom? Alô, você do Rio de Janeiro, vai dar uma festa? Vai fazer um evento? Agora me responda uma coisa: e se no dia da sua festa começar a chover? E naqueles dias que o sol tá de rachar, vai deixar os seus convidados no sol? Claro que não, né? Nós da WG Tendas estamos aqui para resolver esse problema. E agora com força total, com a parceria da TV Missão Cidade. Esquece! Não vai deixar as questões climáticas atrapalhar ou criar um climão no seu evento, né? A nossa missão é levar qualidade e conforto para o seu evento, seja ele evento corporativo, feiras, aniversários, casamentos. Aí você me pergunta: Antônio, eu vou fazer uma festa simples, somente para a nossa família, poucos amigos, você consegue nos atender? Claro que sim. Acesse já o nosso site e faça agora o seu orçamento. Eu tenho certeza que nós temos a melhor solução para você. Fiquem na paz. Jesus se agrada, Jesus se agrada, a ofertinha da criançada, com as moedinhas fazendo assim. Tchim, 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 tchim. Olá, amiguinhos! Amiguinhos, vocês conhecem o projeto Embaixadores do Rei? Ainda não! Então vem junto com as pipoquetas conhecer. Vamos ajudar os nossos amiguinhos que precisam. Sim, irmã! E vamos fazer a nossa historinha rodar o mundo todo! O mundo todo! Sim! Sabe como, irmã? Como? Ofertando, dando o seu melhor, com muita alegria! Vamos dar o seu melhor! Jesus se agrada, com a ofertinha da criançada, com as moedinhas fazendo assim, tirim, tim, tim, tirim, tim, tim. A PBS Brasil Itaboraí agora é parceira da TV Missão Cidade. E para você que está assistindo a nossa programação agora, saiba que temos um desconto exclusivo para você. Não perca essa oportunidade e proteja o seu veículo com a associação que mais cresce no Brasil. Acesse mais informações com o QR Code que está aparecendo na tela e faça já a sua cotação. O Embaixador do Rei
é um compromisso ministerial assumido por você que tem consciência do quanto é importante a realização da obra missionária. A sua decisão em contribuir para as frentes de missões vão impactar a atividade da igreja e mudar a história de muitas pessoas. Por isso eu quero te incentivar a entrar em contato com a nossa central de atendimento para que você possa também fazer o seu cadastro. Os embaixadores do Rei determinam em seu coração um propósito e dessa forma, mês a mês, semeiam uma oferta que será revertida para as frentes de missões da Academia do Clamor. Ser embaixador do Rei é ser um colaborador direto para a realização do trabalho que é feito pelos nossos missionários. Eu cresci e aprendi na igreja que a igreja colabora com missões orando, ofertando ou indo, mas amadureci e cheguei à conclusão de que nós não podemos abdicar de nenhuma dessas ações. Então, se você ora, se você realiza missões, eu quero te estimular a também contribuir para missões. Venha participar conosco desse grande esforço. Solicite o seu carnê, oferte através da nossa chave Pix. Ou ainda, solicite a conta bancária do nosso ministério. Você será um grande parceiro nessa missão. Venha ser o embaixador do Rei. Procurando por segurança e rastreamento? Nós estamos aqui para você. A Rota BR é uma empresa de rastreamento e monitoramento com cobertura em todo o território nacional. Temos rastreamento especializado para barcos com dispositivos náuticos, GPRS e satelitais. Rastreamento veicular para carros, motos e frotas. Temos um exclusivo sistema de alerta por violação de fronteira. A melhor segurança com as mais avançadas tecnologias e os serviços que se encaixam no seu perfil. Conheça nosso site rotabrrastreamento.com.br e ligue agora mesmo para o número 21 97102 2734 para instalação em toda a região metropolitana do Rio de Janeiro. Socorro! Deus, por favor, me salva! Não. Quê? Ainda ontem você disse que odeia a sua vida. Tá, sim, eu disse, mas eu quero viver, me salva. Eu tô pronto pra mudar minha vida, me diga o que fazer. Não abafe minha voz. Eu não entendi o que quer dizer. Uma voz dentro de você que te diz o que fazer quando você se depara com uma escolha. Quando você faz o mal, começa a odiar a si mesmo e a sua vida. Eu te amo e quero que você seja feliz. Mas a chave da sua vida está em suas mãos. Jesus, me dá uma chance. Jesus! Jesus! Líderes de departamento infantil, quer levar as pipoquitas para sua igreja? Para o seu evento, para a sua festa? Entre em contato com o número que está aqui embaixo. Vem! Ei, você viu esse anúncio? Você também pode anunciar na TV que mais cresce nesse Brasil. Vem comigo, TV Missão Cidade. A TV Missão Cidades estreou em 8 de setembro de 2024 e neste tempo avançamos muito. Através da TV, o Evangelho do Reino foi ouvido em todo o Brasil e mais de 37 países, incluindo países fechados onde é proibido falar de Jesus. Nós chegamos! Sim, mais de 300 mil pessoas se conectaram em alguns dos nossos vídeos espalhados pelo mundo. Nós temos um chamado: ir por todo o mundo e pregar o Evangelho do Reino. Fomos enviados a fazer discípulos de todas as nações. E você, vem com a gente? Amém, irmãos? Voltamos. O papo tá muito bom, tá? Bênção de Deus, tá gostoso. Sei que você tá aí, vai gostar também. Nós estamos aprendendo muito aqui com o nosso bispo João e com a pastora Elisa. Mas antes disso, chega um pouquinho mais pra cá para ficar juntinho, bonitinho. Antes disso, nós queremos também mandar um beijo, um abraço para quem? Pra Maria Alice, meu filho João Gabriel. João Gabriel. Minha nora Dani. E para meus netos lindos,
que é a Maria Alice e Bernardo. Aí, Maria Alice e da Bernardo, Glória. um beijão, Deus abençoe. Então, o senhor estava dizendo que devido à obediência, o senhor ouvir a voz de Deus, decidiu como casal obedecer, o que aconteceu? Exatamente. Nós estávamos instalados no município de Nova Iguaçu, com Pertinho, casa né? própria, trabalhando, 17 anos no hospital, até que trabalhando. Deus falou para mim, ó, o ministério vai começar lá em São Gonçalo, mas eu não queria mais voltar para São Gonçalo, Nem porque era um lugar que eu já tinha passado por um processo difícil, né? Mas pela palavra nós obedecemos, viemos para o bairro Antonina, e aqui nós estamos instalados pela vontade de Deus, né? Construindo a igreja, o templo, né? Construindo nesse período. A igreja foi agora legalizada em 2006 e nós estamos agora num processo, né, da construção do templo para 1000 pessoas. Pela fé, pela fé. Maravilha. Então estamos aqui debaixo da obediência, que a obra não é nossa. O que nós precisamos é seguir, né, o que Deus tem para cada um de nós individualmente. Obediência. Então a obediência acelera o processo da nossa vida. Então, assim como eu não queria voltar mais para São Gonçalo, porque eu tinha lembranças ruins de São Gonçalo, a gente não gostava mais de São Gonçalo. Lodebar. Lodebar, então a gente retornou e com isso, né, estava desempregado, Deus foi abrindo portas para a gente. Nós tínhamos casas, a gente alugava casas, e quando aumentava a gente tinha que sair porque não tinha dinheiro para pagar o aluguel, e as coisas foram, né, Deus foi abençoando, né, a nossa vida, e graças a Deus hoje as coisas são todas bem, né, organizadas, planejadas, e a nossa vida hoje é dedicada ao ministério. Maravilha. 100% ao ministério. Aleluia. Para a glória de Deus Deus. nos estabilizou para nos dedicarmos, Vamos à igreja. né, assim, A totalmente igreja. à obra de Deus. Esse ano, no mês de outubro, está completando 23 anos. 23 anos aqui. Maravilha. 23 anos. E eu acredito que até o final do ano nós já vamos fazer uma pré-inauguração do templo. O Bispo João e Pastor Elisa, vocês estavam conversando comigo antes de começar o programa sobre o que Deus está fazendo através do projeto que Deus entregou a vocês, que é a creche ali. A creche Criar. A creche Criar aqui no bairro Antonina. Isso. E Deus está fazendo um mover ali através de uma pessoa, não é isso? O que está acontecendo? Entendendo o propósito de Deus da ampliação desse templo, né? Isso aí. Olhando com nossos olhos físicos, a gente vê, não, aqui dá para acomodar a membresia que tem. Mas a gente viu, né, na quarta-feira, Deus cumprindo aquilo que Ele falava muito no nosso coração. O propósito até da gente ter esse projeto, porque esse projeto já existe, né, o projeto social Criar, né, que é a nossa creche aqui no bairro Antonina. Ele já existe há 22 anos. Desde 2006. E hoje nós, por direção de Deus, nós temos uma diretora, que essa diretora, ela tem a mesma visão nossa, que é uma visão missionária. Mais uma vez, Deus unindo o propósito, né? Unindo o propósito. E ali ela está colocando um corpo docente, todo evangélico, tem pastoras ali, diaconisas, tudo que dão aula, e cozinheiras. A gente está, sabe, seguindo essa linha, uma creche realmente que professa Cristo. Aleluia. E a gente está conseguindo, através disso, eu sempre falo para Pastor João, nosso maior lugar para a gente evangelizar, o que Deus tem colocado nas nossas mãos é a creche. É verdade. Tá certo que a gente vai fazer evangelismo na rua, isso a gente tem que fazer, ir por todo mundo independente. Mas a creche é algo que Deus colocou pra gente, e com esse propósito da gente ganhar aquelas almas para Cristo. E ali, a gente tem vários pais, né, pessoas desviadas, né, várias situações que a gente não pode falar. Então eu vejo que ali, através da Flávia, né, e essa quarta-feira eu fiquei maravilhada, que ela falou assim, olha, eu vou fazer uma surpresa a vocês. E nessa surpresa que ela fez, trouxe, ela botou no grupo, olha, nós vamos orar por todas as crianças na igreja. Maravilha. E as mães, olha, nisso aconteceu o quê? Que a gente recebeu aqui um grupo de mães. Se tivesse mais, não ia comportar aqui dentro. Um grupo de crianças, tudo que for orado, já contando o testemunho do que Deus já fez. Coisa linda, então, né? eu creio que Deus já falou que vai voltar, que outros já vão lembrar. Então Deus tem esse propósito. As pessoas falam assim, mas Pastor João, creche toma muito tempo. Não, a creche é um campo missionário. A gente ganhar alma, aquelas crianças, aqueles pais. E eu creio que esse ano, com a inauguração dessa igreja,
nós vamos alcançar muitas vidas. O que se a creche existe porque a igreja foi fundada. Né? Tanto é que é a mesma data, continuidade. E nós estamos com espaço, agora que nós estamos montando, que nós vamos botar banheirinho adequado, alimentação, material didático e professores evangélicos para trabalhar, né, antes do culto e depois do culto. Então, nosso alvo hoje é preparar também essas crianças para o futuro, né? Lá em Maricá tem uma igreja, né, João? Tem uma igreja só para as crianças. As crianças não vão precisar entrar aqui, elas vão direto. Lá vai ter tipo os pastores das crianças, vai ter as diáconos, tudo. Tem um culto para eles. Maravilha. E olha como a visão está correta. Então são 150 crianças. Suponhamos que tem 150 pais, 150 mães. Então são 450 pessoas, tirando os irmãos, tirando a família inteira. Contabilizando só os pais das crianças, são 450 pessoas vivas que precisam ouvir a palavra do Senhor, precisa receber uma palavra profética que viva. Aleluia. E com certeza a igreja aqui já estará preparada para receber. Quem nos capacita é o Senhor. A gente não sabe o tamanho, a grandeza, né, do propósito de Deus na nossa vida. Porém, estamos no centro da vontade dele. É o tempo da colheita ali. A gente vai colher muitas. Bispo João, o senhor tem sido um grande parceiro, um grande amigo do Conselho de Ministros do bairro Antonino, Comiba, e tem nos ajudado bastante nas marchas, né, nos eventos que nós temos feito aí. O mais animado, tá? O mais animado, né? Então não tem problema. O que o senhor acha do Comiba? O Comiba começou ano passado, esse ano vai completar 2 anos comigo no mês de junho. E eu sei que o senhor tem gostado bastante, né? Amém. Primeiro, Comiba tem uma diretoria abençoada, né? Pastor Eduardo Bento. O céu. É uma diretoria ousada, determinada, né? E que o alvo é Cristo. Amém. Então, nós temos que aprender que a igreja do Senhor ela é única. Então, quando nós unimos forças, o céu ganha e o inferno perde. Verdade. E quando nós unimos forças, nós vamos também aprender, né? Entre nós pastores, nós vamos aprender um com o outro, porque a vontade de Deus é que a igreja se una, né? Para que as coisas se tornem mais ainda, né? Segundo a vontade de Deus. Então, a Comiba, quem não faz parte ainda, venha e seja bem-vindo, né? Porque aqui é uma família. Uma família, graças a Deus. A gente vai aproveitar, né, Pastor Eduardo, e vamos passar para os irmãos nossa última reunião. Segunda-feira, né? Mais uma vez, Deus nos surpreendeu. Dia 12, ali na igreja Resgatando Vida, pastor apostólica Resgatando Vida. Pastor Paulo Santos, né? A gente conhece mais como o pastor Paulinho. Foi uma bênção. Estivemos ali com o bispo apóstolo Robert, né? Robert Amorim esteve ali com a gente ali. E a gente foi surpreendido que chegaram pastor de toda a região aqui em São Gonçalo naquele dia. Foi uma bênção a reunião. E a gente vai passar algumas imagens para os irmãos poderem ver. Bom, irmão, voltamos. Né? Você viu como foi bênção aí para vocês a reunião. Essa reunião teve algo especial. Né? Desde o início desse dia, a gente sentiu muito a presença do Senhor. A gente já fizemos várias reuniões esses 2 anos, mas essa reunião foi muito especial.
você pôde ver aí, a gente estava louvando o Senhor e Deus tomou ali a vida dos irmãos. O apóstolo ministrou uma oração ali muito forte ali e foi algo muito especial. Você que ainda não participou, entre em contato conosco, faça contato com o pastor Eduardo, comigo, para você também ser abençoado. O Comigo é um lugar de se fazer amigo. A gente senta numa mesa, olhando olho no olho, aí não tem maior, não tem menor, somos todos iguais. E o nosso alvo, como o bispo acabou de dizer aqui, nosso alvo é Cristo. Amém? Aleluia. Nós estamos finalizando esse programa, querendo aqui agradecer à TV Missão Cidade, que é ela que faz com que esse programa chegue a muita gente aqui, né? A gente tem divulgado. Quero agradecer a todos lá, o apóstolo Washington, né? Nosso irmão Fabinho, né? O David, pastor Ed. Lá tem um grupo lá que são amantes da obra de Deus e eles têm feito um trabalho muito lindo. Ore por esse projeto, financie esse projeto. Você que é empresário, você que é pastor, quer um lugar para você abençoar, ofertar, tá aí o lugar. TV Missão Cidade. Leva a palavra do Senhor para muitos lugares. Hoje são mais de 100 países que são alcançados pela TV Missão Cidade. E o programa Comiba tem o prazer de fazer parte desse projeto também, né, pastor Eduardo? E como uma oportunidade, né? Você que é empresário, né, quer divulgar a sua empresa, quer até mesmo falar algo da sua empresa, a TV Cidade tem um alcance muito grande. E você pode também patrocinar e automaticamente você vai ter aí sua loja, sua empresa sendo divulgada e com certeza vai trazer grande rentabilidade para o seu crescimento. Amém. Eu quero agradecer esse casal lindo, né? Pastor Elisa, Bispo João. Pastor João, deixa uma palavra final para a gente antes de terminar. Glória a Deus. E depois eu queria convidar a senhora para fazer essa oração final. Amém. Romanos, 8:31. Que todas as nossas reuniões, todos os nossos cultos, a gente finalize, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas eu quero também deixar uma mensagem para os pastores que andam desanimados, enfraquecidos, pensando em parar, em desistir, né? Diz no versículo 32, que aquele que não nos poupou, nem o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele, gratuitamente, todas as demais coisas? Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, Ele ressuscitou dentre os mortos. Está diante de Deus, também intercede ao nosso favor. Então, amém. Se nós fomos chamados por Deus, quem está na frente é o Senhor. Aleluia. E nós temos que confiar, acreditar, que nos momentos difíceis nós aprendemos a lutar, usar a fé. No momento das decepções, da ingratidão, aprendemos a praticar o perdão, o amor, Porque nós, como líderes, nós temos que ser o exemplo, E não podemos permitir que a fraqueza venha sobressair e venha nos desanimar. Mas lembrar muito que a Bíblia fala que ainda que na fraqueza nós vamos encontrar força. Amém. E no meu processo aqui ministerial, já tivemos igreja vazia, dificuldades, Mas eu glorifico a Deus porque nunca nos faltou o necessário, a fé. E ter certeza que o nosso chamado vem do Senhor, não foi emoção, porque se fosse emoção eu tinha parado já há muito tempo, motivos, mas é a certeza, a convicção. Então a nossa arma é a certeza que Deus está no controle e que Ele nos chamou, para essa obra aqui nesse bairro Antonina. Eu amo agora São Gonçalo, eu amo o bairro Antonina, eu amo o povo que está aqui ao meu redor, na nossa igreja. Tem uma vizinhança que tem coração duro, mas Deus vai trabalhar porque é Ele que está no controle de tudo, tá bom, amado? Amém. E se Deus é por nós, quem será contra nós? É verdade, Bispo João, porque as palavras até convencem, As nossas palavras até convencem. Falando aqui para vocês que estão ouvindo, até convencem, mas o testemunho e o exemplo, ele arrasta. Não basta só as nossas palavras, nós temos que dar o testemunho e ser o exemplo para que essas palavras que nós estamos aqui verbalizando possam atrair as pessoas e trazer para a presença do Senhor. Amém. Pastor Elisa, nos conduza ao Senhor em oração. Ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Ó Deus, te louvamos, Pai.
Sim. Te agradecemos por esses momentos aqui tão preciosos. Esse momento, Deus, que assim podemos testemunhar do que o Senhor fez, do que o Senhor tem feito e do que o Senhor ainda vai fazer, ó Pai, porque não andamos por vista, andamos por fé. Eu creio que grandes coisas o Senhor vai fazer neste lugar, grandes coisas o Senhor vai fazer na vida do pastor Eduardo, do pastor Cláudio, Senhor, porque Tu és o nosso Deus e operando o Senhor, quem impedirá? Deus, obrigado pelo Comiba, obrigada pelo que representa para nós hoje o Comiba, que é comunhão, e sabemos que a comunhão fortalece. Aleluia! Pai, que o Teu povo venha buscar essa comunhão horizontal, essa comunhão vertical, Pai. Aleluia. Que possamos estar unidos, ó Deus, porque quando nos unimos, nós vamos crescendo, nós vamos multiplicando, ó Pai, e o Teu nome vai sendo glorificado, Senhor. Obrigada, Deus, por esse momento maravilhoso. Que o Teu nome continue sendo glorificado no Comiba, na vida dos pastores. Toma a frente de tudo, aqueles que Teu servo, como falou hoje, aqueles que estão desanimados, enfraquecidos, sejam fortalecidos na força do Senhor e do Seu poder, Pai. É o que nós oramos, Te louvamos por tudo, Pai. No nome de Jesus. Amém. Profetizando vida. Até o próximo.